Eu sou Mônica Oliveira, atualmente sou da coordenação da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, sou educadora da FASE, que é uma ONG onde hoje eu faço minha atuação profissional, né? E tenho uma trajetória política de longo tempo na atuação em diferentes organizações políticas e sociais. Comecei na Juventude de Bairro, no grupo de jovem e tal. Depois fui para o Partido dos Trabalhadores, fiquei alguns anos no Partido dos Trabalhadores, saindo na segunda metade dos anos 90, formalmente, né? Iniciei ativismo no movimento negro, mais especificamente, aos 19 anos, hoje eu tenho 50 anos, e entrei no movimento negro através do Afoxé Alafinhoió, né? Porque meus dois irmãos mais velhos já eram desse mundo de cultura negra e me levaram para uma festa negra, né, que era a noite do Cafuné, e nessa festa eu conheci esse mundo de cultura negra e me envolvi mais diretamente com isso. E aí comecei essa inserção no Alafinhoió, trabalhando na direção, inclusive, que era a presidência de Marta Rosa, uma direção majoritariamente de mulheres e que trazia também essa discussão em torno não só da questão racial, mas dessa questão de gênero e tal, e do papel das mulheres, da atuação das mulheres, né? E foi no Alafim, o Alafim foi um dos lugares onde eu trabalhei com jornal, né? Trabalhei inicialmente lá a partir da coordenação de Marta, de Leu e tal. Eu já era estudante de comunicação quando eu me aproximei do Alafim, só que eu não fazia jornalismo ainda, eu fazia relações públicas. Mas mesmo em relações públicas, a gente já tinha algumas disciplinas que mexiam com essa coisa de produção de texto e de boletim, porque dentro de relações públicas você tem, por exemplo, boletim da instituição, né? Você, no lugar de profissional de RP, você também tem a tarefa de trabalhar ferramentas de comunicação para a empresa, para instituições e tal. Então já tinha, do ponto de vista da formação acadêmica, alguns elementos disso, né? E aí eu colaborei com o jornal Negração, depois colaborei com o Negritude, né? Que aí é um jornal do MNU, o Negritude, né? E depois com o Menira, que era o jornal do GT de mulheres do MNU, né? Uma parte já dentro do MNU de Pernambuco, né? Então, aqui em Recife, esses 3 jornais com os quais eu pude colaborar mais diretamente. Porque eu acho que um dos grandes sentidos dos jornais de imprensa negra, né, é justamente a comunicação como ferramenta política e também uma característica forte de educomunicação, né? Que você educa também através da comunicação. Educomunicação desse ponto de vista de uma educação cidadã, de uma educação política, que chama as pessoas para olharem para a sociedade, para analisarem a sociedade e tal. E no nosso caso, com esse eixo do combate ao racismo bastante definido, eixo de combate ao racismo e ao mesmo tempo um eixo de valorização da negritude, valorização da cultura negra, valorização da presença negra, valorização da atuação do movimento negro e tal. Então acho que o jornal respondia, né, a essas estratégias da gente, né? A gente precisava de veículos que fossem de combate ao racismo, mas ao mesmo tempo de valorização, né, e de preservação da negritude, desses elementos que importam tanto a nós, população negra, né? No Negração, que eu acho que o Negração foi dos 3 o que eu mais trabalhei, né? E aí no Negração eu tanto fazia tarefas de escrever como de revisar texto, né? A gente fazia tudo muito coletivamente sempre, e isso, por exemplo, isso para mim foi um aprendizado muito legal, que como eu ainda estava na universidade,
trabalhar coletivamente um jornal de imprensa negra era uma experiência diferente para mim, né? Porque é claro que dentro da universidade a gente faz trabalho de grupo, mas é outra natureza, entende? Então trabalhar coletivamente, discutir a pauta, por exemplo. E como nós éramos pessoas que fazíamos longas discussões para escolher o tema principal do jornal. E dentro do jornal, quais seriam os temas, né? Esse era um trabalho muito interessante, porque era um momento, por exemplo, para mim, que era mais nova do grupo, mais nova na idade, mais nova no tempo de inserção no movimento negro, os momentos de discussão de pauta eram momentos de muito aprendizado para mim, porque a gente precisava argumentar em defesa do tema. Ah, não, acho que tem que ter uma matéria sobre mortalidade materna, porque a gente está nesse mês da mortalidade materna, as mulheres negras são as que mais morrem de mortalidade materna, e essas mulheres negras morrem não é porque a maternidade é uma coisa perigosa, é porque o racismo interfere na qualidade do atendimento que elas recebem. Então, assim, quando eu escutava a argumentação das pessoas, daquelas mulheres, porque nós éramos todas mulheres fazendo negração, né? Quando eu escutava a argumentação daquelas pessoas sobre os temas, eu aprendia. Porque provavelmente, quando a gente estava discutindo isso, era a primeira vez que eu ouvia falar em mortalidade materna e ouvia falar que as mulheres negras eram as que mais morriam. Ainda são as que mais morrem de mortalidade materna nesse país. Então, esse processo sempre foi para mim um processo muito instigante, muito educativo e tal, né? Fora que era um processo também muito democrático, porque era assim, todo mundo tinha a chance de defender a sua proposta de pauta, né? Então, todo mundo tinha a oportunidade de defender, né? E a partir daí a gente distribuía os textos, né? Quem vai escrever sobre o que e tal. A gente não trabalhava com textos só nossos, a gente convidava pessoas também, não era só aquele grupo responsável pelo jornal que escrevia, a gente convidava pessoas também para escrever, outras pessoas, né? Homens e mulheres também, porque o fato do grupo que tomava conta ser de mulheres não significava que só mulheres escreveriam para o jornal. Inclusive porque naquela época isso não tinha a dimensão que tem hoje, né, do ponto de vista da auto-organização das mulheres e ter coisas específicas, né, exclusivas na realidade de mulheres, né. Naquela época a gente não tinha muito isso, mas éramos mesmo nós mulheres que tomávamos a frente de fazer esse tipo de iniciativa, né. Então a gente tinha também essa estratégia de convidar pessoas a escreverem sobre determinados temas. Convidávamos normalmente ativistas de movimento negro, porque essa era a linha. A gente queria que o jornal fosse um canal de expressão da militância negra. Então, do ponto de vista de como era o desenho do jornal por dentro, né, o formato, a gente tinha sessões, né? Então a gente tinha uma sessão que era de divulgação dos eventos, né? Os outros afaxés estavam fazendo o quê? Organizações negras, ou então eventos até do poder público que interessavam a comunidade negra, que tinham temas que interessavam a comunidade negra, eventos de outros movimentos sociais que interessavam a comunidade negra. O eixo do jornal todo sempre era o que é que interessa à comunidade negra. Esse era o eixo geral de tudo, e a definição das sessões, a definição dos temas, tal, tudo seguia sempre esse eixo, né? A gente sempre tinha um tema de conjuntura, porque isso é uma prática de outros movimentos, mas uma prática de movimento negro também, né? Que a gente conseguiu recuperar, porque a análise de conjuntura, a gente viveu um tempo nos anos recentes da militância, uma parte da militância, achar que não tinha que fazer análise de conjuntura. E pra gente, pessoas mais antigas, então dizia, como assim que a gente fica fazendo atuação sem análise de conjuntura, minha gente? Tem que fazer análise de conjuntura. E aí o que é que acontece? Eu, por exemplo, que faço trabalho com juventude negra, de uns anos atrás a gente ficava dialogando com jovens que não tinham a menor ideia do que era análise de conjuntura. Não sabia o que era, não sabia por que tinha que fazer análise de conjuntura, e não sabia fazer, porque existe metodologia de análise de conjuntura, né? Não é assim, abre a inscrição e fica blá 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 blá. Metodologia de análise de conjuntura
que nesse campo da educação popular, nesse campo de movimentos sociais, movimentos populares e tal, se desenvolveu uma análise de conjuntura que foi absorvida por um conjunto de movimentos sociais, né, nesse campo da esquerda, e claro que a direita também faz análise de conjuntura, né, e faz muito bem, inclusive, né? Então, eu acho que nesse período mais recente, a gente recuperou a necessidade de fazer análise de conjuntura, a importância e os métodos de fazer análise de conjuntura. Mas, por exemplo, o Negração sempre tinha análise de conjuntura. O Negritude do MNU sempre tinha análise de conjuntura. Tem um texto que analisa tal, a partir do lugar da população negra. Porque todos os segmentos precisam fazer a sua análise de conjuntura. Eu analiso o conjunto dos atores, eu analiso o conjunto dos temas que estão circulando naquele momento do meu lugar. Então, cultura, por exemplo, era uma seção que sempre tinha, porque o Afoxé é uma organização cultural, né? Então esse campo da cultura nos dizia respeito completamente, né? Um interesse forte que a gente tinha, inclusive pela característica daquele período, sobre os avanços na legislação antirracismo no Brasil, né? Então a gente tinha as discussões e tal. Os processos eleitorais, porque sempre era isso, falando do nosso lugar no contexto geral da cidade do Recife, da cidade de Olinda. O Alafim era um afoxé muito caracterizado como sendo de Olinda, né, par de Olinda, porque também a maioria do tempo e até hoje, o Alafim sempre saiu em Olinda, desfile em Olinda e tal. Então, e aí essa produção do jornal acompanhava o cotidiano também, né, nesse olhar. O que é que está hoje na conjuntura que nos interessa, né? A questão da violência policial, dessa coisa da violência institucional que a população negra é vítima, isso era uma pauta permanente, né? E defesa de direitos, né? Então, esse período, que é um período, para mim, eu cheguei no período imediatamente após a aprovação da Constituição de 88. Eu cheguei logo após isso, né? Então, era aquele período de grande efervescência política e nós estávamos dentro disso. Isso nos movimentava, essa efervescência da defesa de direitos, da discussão, da construção do movimento social e tal, da cultura como ferramenta de resistência da população negra. Então, o afoxé era um instrumento de resistência, instrumento não do ponto de vista do instrumentalizar, mas assim, era com o afoxé que a gente fazia luta, né? Uma das imagens mais fortes que eu tenho na memória, que foi uma manifestação que a gente foi para frente da Prefeitura de Olinda, porque a Prefeitura de Olinda estava tirando o lugar do afoxé ensaiar, que era o Clube Atlântico. O Alafim ensaiava no Clube Atlântico. O Clube Atlântico era a casa do Alafinhaió. E a Prefeitura decidiu que o Alafim não ia mais poder ensaiar lá. E a gente puxou passeata, a gente puxou manifestação, a gente foi para frente da Prefeitura, fechou a rua da Prefeitura e tal, né? Uma movimentação muito potente politicamente, né? E essa demonstração de que cultura é política. Cultura é política. Fazer cultura é fazer política, né? Então, acho que toda essa ambiência se refletia no Negração. Toda essa ambiência, esse diálogo com os atores, com os sujeitos políticos e tal, tudo isso se refletia muito no Negração, né? Então, temas, a questão de, voltando para a produção dos textos, né? Uma coisa que era sempre discutido, e eu percebo até hoje quando a gente está produzindo, por exemplo, cartas de posicionamento e tal, quem assina é o conjunto dos coletivos e tal. Mas no jornal é essa discussão, quem assina esses textos, né? Porque às vezes, como eu disse antes, nas discussões das pautas a gente tinha às vezes verdadeiros debates sobre o tema, discutindo só a pauta. E aí às vezes a construção do texto era fruto de uma discussão de coletivo. E aí nesses momentos a gente discutia mesmo, esse texto Mônica que escreveu, mas sistematizou o que a gente discutiu, é Mônica que vai assinar? Ou a gente deixa sem assinatura porque é do coletivo e tal? E isso não era uma regra fechada. Tinha textos que realmente a pessoa tinha construído mesmo de uma maneira mais individual, e era o olhar dela que estava ali, ainda que em diálogo com as discussões políticas, e tinha texto que realmente era uma espécie de
de sistematização de uma discussão coletiva feita. Então, eu não me recordo da gente ter uma regra fechada. A gente discutia as situações quando surgia uma dúvida, porque às vezes nem se tinha dúvida, o texto é da pessoa mesmo, né? Especialmente quando a gente tinha texto de pessoas convidadas. Você pedir um texto sobre um tema a alguém, lógico que a pessoa tem direito de assinar a produção dela, né? Mas tinha realmente essa discussão sobre os textos serem coletivos ou não, mas nessas situações mais distintas, né? Então não era uma regra fechada. Eu particularmente acho que a assinatura, ela é algo importante. Eu acho que as pessoas têm direito, sim, de afirmar sua autoria, não é? E isso é algo que, quando a gente olha para o contexto do racismo que a gente vive cotidianamente, racismo invisibiliza. Nós não podemos colaborar para a invisibilização dos nossos e das nossas, né? Então, o registro de produção, porque eu fico pensando, hoje quando eu vou, por exemplo, fazer uma tentativa de levantar coisas que eu produzi, inúmeras coisas que eu me lembro de ter feito que não estão no meu nome, portanto eu não posso citar como sendo meu, né? Tudo bem, naquela época eu nem tinha essa percepção de que isso seria importante para mim em algum momento, era muito jovem e tal, não tinha ainda essa percepção, mas eu me posiciono favorável sim a que as pessoas têm direito de registrar sua autoria, né? E que isso fique para a memória, assim como o conteúdo que ela ofereceu. Um período com Negritude, né, o jornal do Movimento Negro Unificado, numa estratégia também semelhante, né, escrevendo um pouco, revisando o texto, né, essa tarefa de revisão sempre, uma tarefa que eu gosto de fazer e que assumi a fazer, né. O Negritude, ele não é tão distinto do Negração, né, mas, por exemplo, eu não sei como explicar bem, mas eu acho que o Negração era mais leve do que o Negritude, né? E aí, nesse sentido, por que era mais leve? O que é que gerava isso? Porque pelo fato do Negritude ser do MNU e a natureza da organização muito diferente, né? Do Afoxé Lafim-Oyó para o MNU. São duas organizações negras, mas são organizações de natureza diferente, né? De características diferentes. Então, o Negração sempre foi um jornal mais leve mesmo, né? Do que o Negritude. E aí, o Negritude, ambos os jornais também, isso é algo que eu acho que é importante destacar, que a importância desses jornais, por exemplo, nos processos de formação política da gente, né? Às vezes a gente fazia discussões mesmo baseado na matéria que estava no jornal. Lia a matéria e fazia a discussão em cima das informações e das questões que essas matérias traziam para nós, né? Então, Imprensa Negra também sempre teve esse papel, né, de colaborar com a formação política dos militantes, das militantes, né? O Negritude, então, ele trazia, eu acho que com mais peso, essa discussão sobre a ação política do movimento negro, um projeto político do movimento negro para o Brasil, no nosso caso Negritude mais localizado aqui, né? Mas essa discussão assim, então, o vínculo, por exemplo, com a diáspora. Então, às vezes a gente tinha textos que falavam sobre outras lutas negras fora de Pernambuco, fora do Brasil e tal, e que importavam para nós, né? Temas, por exemplo, trazer resenha de livros dos escritores negros, né? Trazer, não trechos, mas, por exemplo, você poderia encontrar um texto sobre as ideias de Frantz Fanon, ou de outros escritores negros, intelectuais negros, né, teóricos negros. E isso eu acho que é muito importante, né? O Hominira, que aí o Hominira era um boletim do grupo de mulheres do MNU, né, que era um grupo de mulheres que se chamava Hominira, que essa é uma experiência
que a gente vivenciou bastante naquele período, que foi o surgimento de grupos de mulheres negras, né? E no caso, o Menino era um grupo de mulheres negras que surgiu dentro do MNU, né? O MNU é uma organização mista, né? E que as mulheres passaram a se auto-organizar dentro, né? E aí já começa com esse pensamento do quanto era importante ter uma ferramenta de comunicação, né? No nível nacional, eu, a partir do momento que entrei no movimento negro, comecei a acompanhar alguns jornais e assim, eu me lembro que a gente ficava na expectativa de receber o Jornal Nacional do MNU. Nossa, a gente ficava esperando o jornal. Primeiro porque ele era um jornal robusto, né? Era um jornal de muitas páginas, trazia muitos conteúdos, conectava a gente com o nacional e o internacional, né? Então a gente ficava numa expectativa muito grande, né? Eu me lembro que um texto que me impactou muito no Jornal Nacional do MNU foi a entrevista com Luísa Barros, quando Luísa Barros foi eleita coordenadora nacional do MNU. Eu estava entrando no MNU, né? Estava entrando no MNU e aquela entrevista, eu tenho esse jornal inclusive guardado, aquela entrevista de Luísa Barros para mim foi assim, muito importante. Gente, jornalista guarda papel, jornalista gosta de papel, né? Então, hoje eu leio no computador, mas eu amo livro, né? Então, eu acho que a gente trabalhava entre nós, inclusive, a importância de guardar isso, porque de vez em quando a gente falava quem que tem o quê, tal, né? Então, por exemplo, para nós poder acessar os acervos pessoais das pessoas mais antigas que estavam no movimento há mais tempo, eu considero isso um privilégio, sabe? É um privilégio. Então assim, meu apartamento tem 3 quartos, um é só livro e caixas de texto, de coisas que eu guardo, né? E guardar aquele jornal, a gente já tinha noção naquela época que aquilo era importante para a nossa luta. Eu não estava guardando só porque eu, Mônica, queria ter os jornais, mas que aquilo era importante, que depois, daqui a alguns anos, tal, quando a gente precisar recorrer, a gente vai ter isso aqui e tal, né? Então, jornais, eles são importantes fundamentalmente para a preservação da memória, mas é uma preservação dinâmica, entende? Não é uma preservação que está lá parada, porque, por exemplo, quando a gente olha para os jornais de imprensa negra do início da imprensa negra no Brasil, tem ali uma coisa que nos move, que eu digo de uma memória dinâmica, que não é uma memória estagnada, é porque isso me move. O fato de você ler um texto de um jornal daquela época, né, e você assim dizer, cara, a capacidade de análise daquelas pessoas que escreviam esses jornais naquela época, né? E nas condições precárias que escreviam, né? Na grande repressão que sempre houve e tal. Como isso é maravilhoso do ponto de vista de que isso nos conecta. Existe uma luta registrada nesses jornais que é permanente e perene e que isso nos conecta. Eu, quando escrevia com as meninas no Negração ou no Negritude e tal, eu me sinto parte dessa estratégia da imprensa negra ao longo dessas décadas todas de resistência negra no Brasil, né? Então isso pra mim me emociona, né? Mas eu sou uma pessoa chorona que só, né? Mas assim, é isso. Então, por exemplo, é isso que eu hoje tento não transmitir como algo mecânico, mas que eu tento fazer despertar nas meninas quando converso com elas, com as jovens negras, sobre isso, né? De despertar esse olhar também, né? Porque hoje está muito presente nos nossos discursos essa questão da ancestralidade, que nossos passos vêm de longe, né? Que
Não começou hoje, não começou com você, viu? Que chegou agora. Começou há muito tempo e tal. Então, assim, como é que a gente... Por exemplo, para mim a imprensa negra é uma forma de demonstrar isso. Nossos passos vêm de longe e existe esse registro concreto. Tá aqui esse jornal, tal. Existe um registro concreto dessa trajetória que nos une, entende? Que nos mantém conectadas. Conectadas politicamente, conectadas culturalmente, né? Conectadas na resistência. Então, esse é um diálogo que a gente faz. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um material que foi feito pela imprensa nacional, se não me engano, que é uma pasta grande, assim, tem vários jornais dentro. Quando a gente senta numa roda, numa oficina, abre aquela pasta, espalha os jornais para as jovens lerem, verem e tal, isso tem um impacto. Então, preservação de memória tem esse valor também, né? E porque aí quando você guarda jornal, é tangente. A pessoa pega um jornal e lê o jornal e tal, né? Então, essa preservação que ao mesmo tempo é material e imaterial, mas que isso está conectado de uma forma indissociável, o material e o imaterial.